Olá, queridos e queridas. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é funções da linguagem. É um tema relacionado diretamente com os elementos da comunicação. Na verdade, a gente começa a tratar dos elementos da comunicação para que você entenda aí as funções. É um conteúdo batata de cair no vestibular, uma habilidade específica do Enem para esse conteúdo. Então, certamente você vai se deparar com 2 ou 3 questões aí acerca desse assunto, sem a menor sombra de dúvidas. Beleza? Vem comigo que a gente vai entender aí as funções da linguagem. O primeiro assunto de que devemos tratar são os elementos da comunicação. Elementos da comunicação dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem é emitida até quando é recebida e compreendida. É importante salientar que esses elementos estão presentes em qualquer tipo de comunicação. Podem sofrer alterações para adequarem-se ao contexto em questão. Os elementos da comunicação são, portanto, o que compõe um processo, um sistema comunicativo. Qualquer comunicação, quando vai ser estabelecida, vai perpassar esses elementos. Ela necessita de todos esses elementos para que ela se concretize com sucesso. Então, a gente, na verdade, vai analisar um sistema comunicativo composto por elementos fundamentais para que a comunicação se estabeleça. Pode ser compreendido como o esquema que apareceu aí para vocês. Toda comunicação, para se estabelecer, ela precisa estar dentro de um contexto. Contexto, então, é o meio em que a comunicação se estabelece. Dentro do contexto, você tem 2 figuras principais, o emissor e o receptor. Aquele que produz a mensagem, aquele que recebe a mensagem. A mensagem não é necessariamente um texto ou uma fala ou uma comunicação de sinais. A mensagem é a ideia, né? É a essência que o emissor vai comunicar ao receptor. Essa mensagem, para se concretizar, ela precisa do código, que é uma espécie de pré-combinado entre as partes, e precisa do canal, o canal por onde se está. O que a gente está tentando mostrar é que todo sistema comunicativo se estabelece por meio de um canal e um código, pelo qual a mensagem é codificada e veiculada do emissor para o receptor dentro de um contexto comunicativo. Se você entender dessa maneira, certamente tudo vai fazer mais sentido. Só que, claro, a gente vai esmiuçar um a um esses elementos da comunicação para a gente chegar finalmente às funções da linguagem, que é o tema principal da nossa aula. O primeiro elemento de que falaremos é o emissor, que também pode receber o nome de locutor, que é quem elabora a mensagem, quem diz. Então, num processo de comunicação, aquele que intenta comunicar, a gente chama de emissor ou locutor. Não há muito segredo aqui para entender esse elemento. Numa conversa entre 2 pessoas, aquela que fala é o emissor do sistema comunicativo. Se for, por exemplo, numa apresentação de dança, o dançarino passa a ser o emissor. Com seus movimentos, ele comunica uma informação. Atenção para você não confundir emissor com narrador ou eu lírico da literatura. A gente está falando aqui de todo e qualquer sistema de comunicação. O emissor é aquele que produz uma mensagem, seja ela qual for, em qual contexto for possível. Então, desde a produção de uma conversa em língua brasileira de sinais, Libras, até na hora de escrever um livro, um romance, por exemplo, o locutor é aquele que está produzindo a mensagem. Não necessariamente aquele eu fictício que conta uma história, como na literatura, é o narrador ou o eu lírico na poesia. Próximo elemento do sistema de comunicação é o receptor ou interlocutor. Então, temos o locutor que emite, temos o interlocutor que recebe a mensagem. Então, o receptor é a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada. É aquele, então, que está recebendo a mensagem. Vale mencionar que o receptor, ele não necessariamente é um indivíduo. Então, se você, por exemplo, tem um discurso em que uma pessoa fala para milhões de outras pessoas,
essas milhões de outras pessoas irão compor ao mesmo tempo o receptor ou o interlocutor da mensagem que o emissor está produzindo. O próximo elemento e que é fundamental é a mensagem. A mensagem é o texto verbal ou não verbal propriamente dito. É a estrutura textual. Mensagem é a ideia, né? É aquele elemento mental que o emissor deseja participar ao receptor, ele deseja comunicar ao receptor. A mensagem, portanto, não é necessariamente o texto. O texto é a concretização da mensagem junto de outros elementos. A mensagem é a ideia. Portanto, se você consegue entender a mensagem, se você consegue ver, ouvir ou de alguma forma tocar na mensagem, ela já não é mais a mensagem sozinha. Ela está materializada nos outros elementos, o código e o canal. Porque a mensagem, pura e simplesmente, é o elemento mais abstrato de todos, é aquele que está na cabeça do emissor, na mente do emissor. Logo em seguida nós temos o referente, ou contexto, que é o meio em que está inserido o processo comunicativo, o assunto que perpassa o ato comunicativo. Então, é sobre aquilo que se pode falar, né? É sobre aquilo que uma mensagem pode se dirigir, pode tratar. O contexto a gente pode entender como um mundo em que os sistemas comunicativos estão inseridos, em que os processos de comunicação estão inseridos. É tanto aquilo sobre o que falamos, quanto aquilo em que estamos na hora que estabelecemos a nossa comunicação. É talvez o elemento que esteja fora do sistema propriamente dito, porque ele engloba todos os sistemas ao mesmo tempo. No entanto, há de se salientar que o contexto específico deve ser levado em conta, ou seja, exatamente onde está acontecendo a comunicação e sobre o que ela está tratando. Outro elemento do sistema de comunicação é o canal, que também pode ser chamado de veículo. É o meio pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, é o seu veículo condutor. Aqui a gente está falando de uma materialização da mensagem, vamos dizer assim. É por onde a mensagem materializada vai ser veiculada do emissor para o receptor. Como canal, a gente pode entender o som, quando a gente está conversando um com o outro. Eu produzo um som que é veiculado, né, pelas ondas sonoras de forma aérea até chegar ao meu receptor. Se eu estivesse escrevendo, eu usaria o canal visual. Eu produzo uma imagem que o meu receptor precisa poder enxergar para conseguir captar a mensagem. Como quando você fala, por exemplo, por Libras, em que você também usa o canal visual para se comunicar. Você poderia ter ainda outros canais, até canais tecnológicos, como a rede de internet, quando você produz uma mensagem e manda para o seu receptor, que vai usar, além desse canal tecnológico, também o canal visual. Então fique atento aí nessas nuances de canal que a gente pode encontrar nos sistemas de comunicação. E chegamos aí finalmente ao código. Código é a forma como a mensagem se organiza. É um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. É um acordo pré-estabelecido entre receptor e emissor de codificação da mensagem, né? Como você vai organizar signos linguísticos para que o seu receptor consiga decodificar a mensagem que você deseja passar. O código normalmente vai ser aí o idioma que você está se comunicando. Então, ao usar a língua portuguesa para me comunicar, o meu código é a própria língua portuguesa. Mas se você imaginar, por exemplo, a música instrumental, que tem aí uma notação completamente diferente de comunicação, você tem um código diferente desse código linguístico. Assim como na língua de sinais, você também tem um outro tipo de código, um código que se utiliza dos sinais para se organizar. Toda forma de organização de sinais comunicativos, signos comunicativos, que são codificados pelo emissor e decodificados pelo receptor, serão o código enquanto elemento do sistema de comunicação.